Olá, muito boa noite, graça e paz, louvado seja Deus, estamos iniciando mais um culto aí, hoje 5 de setembro, estamos aí num final de semana aí prolongado, que Deus possa dar um descanso e uma noite abençoadora para a sua vida, e que nós vamos agora ter um tempo agora de louvor e de adoração, que você seja muito abençoado. Antes disso, convido você a compartilhar esse link aí com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas através dessa ministração e desse culto que nós estamos aqui prestando ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Então, nós vamos estar orando, mas colocando as nossas vidas diante do Senhor, que o Senhor possa falar poderosamente essa noite ao seu coração, em nome de Jesus. Pai querido e santo, ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que temos, ó Pai, de cultuar o Senhor. Mesmo que de forma online, mesmo de forma virtual, mas nós sabemos que o Senhor se faz presente, ó Deus, onde nós estamos, ó Pai. Portanto, se a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, onde eles estiverem nesse momento, recebe nosso culto, nossa oferta, nossas orações, e que o Senhor possa ser sempre louvado e engrandecido no nosso meio. Portanto, se a tua bênção nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Antes de passar por um momento de louvor e adoração, nós queremos fazer também o nosso momento também importante do nosso culto, que é entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, esse é um momento também que nós consagramos, um momento onde nós dedicamos ao Senhor os nossos recursos, nossos dízimos e as nossas ofertas. Está passando aí na sua tela as contas que nós utilizamos para fazer isso. Hoje, uma boa parte da igreja tem feito dessa forma assim. Outros têm feito da forma tradicional aqui na igreja mesmo, mas se sinta na liberdade de fazer como você se sentir melhor. E o que importa diante disso tudo é que o Senhor possa agradar do teu coração. Porque antes do Senhor se agradar da oferta, do valor, o Senhor ele se agrada do nosso coração. Que Ele possa agradar do meu e do teu coração, tá bom? Então, nós vamos ter um momento de louvor e adoração. E logo mais eu volto aí para nós meditarmos na palavra do Senhor, tá bom? Então, daqui a pouco nós voltaremos, em nome de Jesus. Graça e paz, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber no seu lar. Reserva esse momento para adorar junto conosco, exaltar o nome do Senhor nessa canção bem conhecida, onde nós iremos falar que Ele é bom em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, cante conosco. E Ele continua sendo bom, continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus,
irmãos, neste momento de adoração, abra o seu coração e deixa que o Espírito Santo fale com você. Permita que Deus revele a Ele o quanto mais profundo Ele quer ir no nosso relacionamento com Jesus, amém? Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Diga a Ele, Pai. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso, o teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua
Aleluia, louvado seja Deus, estamos de volta aí e agora nós queremos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Eu queria dividir uma palavra com você nessa noite com o tema de identidade. Então vamos falar um pouco sobre origem, destino e propósito. Isso nós vamos basear a nossa leitura do texto no livro de Números, no capítulo 13, a partir do versículo 1 ao 33, mas nós vamos pular alguns versículos para a gente economizar tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de herdar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre Moisés. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 16 agora. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. Agora o versículo 25, diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aí, esse é um texto que uma boa parte de nós conhecemos, é um texto conhecido, e eu queria começar essa mensagem fazendo uma pergunta. Você sabe qual a sua identidade em Cristo Jesus? Você sabe a sua identidade em Deus? Sabemos que quando a gente nasce de forma natural, a gente recebe uma certidão de nascimento, né? E logo, posteriormente, nós recebemos um RG, que consta data, nome, origem. Ou seja, esse documento nos identifica. No mundo espiritual, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia chama esse processo de novo nascimento. E adquirimos uma nova identidade,
de filhos de Deus. E como filhos, nós herdamos as características e os atributos do Pai, pois nós fomos feitos à sua imagem e à semelhança dele. Porém, os nossos inimigos, e a gente define inimigo como mundo, carne e o diabo, eles trabalham o tempo inteiro para desconstruir essa imagem de Deus em nós. Então, o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito aqui. Era o povo escolhido e amado por Deus. Mas eles tinham perdido a sua identidade. Eles tinham perdido parte da sua essência. E vemos aí que no texto, a partir do versículo 2, Deus escolhe aqueles homens para uma determinada missão. Olha, vocês vão espiar a terra. Essa era a missão. Vocês vão espiar a terra de Canaã. Vão ver lá como é que funciona, vão ver como é que é. E Deus, ele chama aqueles caras, vocês são príncipes. Versículo 3 vai chamar, vocês são cabeças da tribo de Israel. Vocês não são qualquer um. Vocês não são qualquer pessoa. Vocês são escolhidos. Vocês foram privilegiados para fazer isso. Então essas eram as características daqueles escolhidos. Mas o interessante de toda essa narrativa bíblica é o relatório que a maioria daqueles caras trouxeram quando eles retornaram. O relatório pessimista. E aí a gente começa a pensar nessa noite que quando a gente não sabe a nossa identidade, quando a gente desconhece a nossa identidade, quando a gente não compreende a nossa identidade, ou seja, o que Deus diz que eu sou, quem eu sou em Deus, a missão ela fica comprometida. Porque a visão começa a ficar desfocada. Então, no versículo 27, aqueles caras até obedeceram, até foram até lá, até voltaram, prestaram conta. E eles falam, oh, Moisés, verdade, tem muita coisa boa lá. A terra mana leite e mel, a prova está aqui, a gente trouxe frutos, a gente trouxe romãs, trouxe figos aqui. Mas depois eles começam a parte negativa, a parte pessimista. A partir do versículo 28, nós vemos ali o porém. Olha, Moisés, é tudo isso, porém. E aí esse porém, Moisés já deve ter ficado com a orelha em pé. Então fala aí, o que é que porém? Então eles começaram a detalhar as adversidades, os obstáculos e os perigos que ali havia. Eles começam a falar para Moisés, Moisés, o povo que está ali é poderoso demais, tem fortaleza, tem perigo na montanha, por onde a gente passou nas montanhas, tem perigo nos rios, tem perigo no mar. E eles estão resumindo, olha, a gente não tem capacidade de atravessar isso aí. Então, irmãos, quando a gente não sabe a nossa identidade, a missão ela fica comprometida. Quando a visão ela fica desfocada, começa a ter um problema. Porque se a gente não sabe da nossa identidade, a gente começa a parar nos obstáculos. A gente não olha aquilo que Deus vê em nós, aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente começa a olhar para as circunstâncias. E Deus ele nunca nos prometeu um caminho fácil, é verdade. Mas Ele garante o destino, Ele garante a vitória. No capítulo 13, versículo 20, Moisés disse aos 12, tende ânimo e tragam o fruto da terra. Jesus ele vai dizer mais para frente, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então eu só preciso saber quem eu sou. Eu só preciso saber o que Deus sabe do meu respeito. Então precisamos saber quem nós somos em Deus.
Porque se nós soubermos de fato da nossa identidade, a gente vai romper muitas coisas, irmãos. A gente vai conquistar muitas coisas. A gente vai avançar para outro nível. A gente vai sair do processo onde nós estamos atualmente. Deus, ele quer nos levar a outro nível. Mas a missão, ela vai ficar desfocada e se a gente começar a esquecer a nossa identidade, assim como aquele povo tinha esquecido. Mas pior que olhar para os obstáculos, olhar para as circunstâncias, é olhar para dentro e se desvalorizar. E não dar valor àquilo que quem você é. Desacreditar de você mesmo. Porque foi assim que aqueles caras eles se sentiram desacreditados. E quando a gente chega nesse ponto, é muito mais difícil a gente sair. Por isso que muitas pessoas entram em tanta zona de conforto, como depressão, se fecha num casulo, porque começa não acredita mais nem nela própria. Aqueles caras, eles se viam, versículo 33 vai dizer que eles viram gigantes ali, e eles se viram aos próprios olhos como gafanhotos. O que eles estão dizendo? Olha, é fim de linha. Então, quando a gente tem essa falta de compreensão de quem somos, nós podemos comprometer a vida de outras pessoas. Porque no início do capítulo 14, percebemos que a força das palavras pessimistas de 10 pessoas, apenas 10 pessoas, fizeram com que uma nação quisesse retroceder. Então imagine aí, irmãos, a força da influência serve para o bem ou serve para o mal. Hoje está na moda essa questão de influência aí, porque funciona mesmo. Nós vemos aí influências aí que a palavra dela toma uma dimensão, toma uma força para o bem ou para o mal. E muitas vezes é desastrosa. Muitas vezes é infeliz. A palavra, o pensamento, aqueles caras estavam tão pessimistas, 10 caras, que uma nação queria voltar para trás. Versículo 3, a parte B. Não seria melhor a gente voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltaremos para o Egito. Vamos voltar mesmo. Vamos voltar. Vamos voltar para o Egito, vamos voltar lá para onde a gente estava. Lá era muito mais difícil, lá a gente era escravo, mas é muito melhor. Querido, muitas vezes nós queremos fazer isso, retroceder. E você sabe de onde Deus já te tirou? Deus já nos tirou do inferno. E você sabe para onde você vai? Você tem uma terra prometida. Uma Canaã celestial. Então, à medida que temos essa compreensão de onde saímos, Deus nos tirou do inferno, do lamaçal do pecado. À medida do momento da compreensão que nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, destino, nós teremos palavra de vida, nós teremos uma palavra de esperança para aqueles que não têm. Então saiba de uma coisa, você não é gafanhoto. Aqueles caras se sentiam como se fosse um gafanhoto. Mas essa não é a sua identidade. Logo no começo, Deus fala com aquela nação, ou com aqueles caras que foram para a missão. Vocês são príncipes, vocês são cabeças, vocês foram escolhidos, vocês foram privilegiados, vocês não são qualquer um. Você não é qualquer pessoa. Deus te escolheu, tem uma missão, tem um propósito na tua vida, e Ele quer que você vá avante. Não se sinta como se fosse um Zé Ninguém. Não se sinta um gafanhoto. Não se sinta um inseto insignificante. Sinta-se um privilegiado de, olha, eu vou conquistar. Sabe? Eu tenho um projeto, eu vou alinhar com Deus
e eu vou vencer. Eu quero abrir um negócio, eu quero abrir uma empresa. Olha, eu creio, eu vou vencer. Olha, os diagnósticos médicos não são favoráveis. Não importa. Deus falou de mim ao meu respeito e eu creio, eu vou acreditar, eu vou até o fim. Não comprometa a visão, a missão. Foque naquilo que Deus já te falou. Você é príncipe, você é cabeça. Então nós vemos que, apesar daqueles 10 caras, havia 2 que nos inspira até hoje. Aqueles caras que compreenderam a sua identidade. Aqueles caras que sabiam, que tinham uma convicção extraordinária de origem, de propósito e de destino. Eles sabiam de onde Deus tinha tirado, a origem. Eles sabiam qual era o propósito deles naquele exato momento, naquele momento da história. E eles também sabiam do destino. Esses caras são chamados de Caleb e Josué. Capítulo 13, versículo 30, diz que Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: gente, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Louvado seja Deus. Atitude. Dietrich Bonhoeffer diz que a ação não surge do pensamento, mas de uma disposição para assumir responsabilidades. Josué e Caleb, eles tiveram a disposição de assumir responsabilidades. Olha, nós vamos nos comprometer. Nós vamos avançar. Versículos 6 e 7 do capítulo 14 vai dizer que os dois, quando eles espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Então nós vemos, irmãos, que no meio de uma geração ali, de um monte de gente pessimista, que olhava somente as adversidades, as lutas, os gigantes que ali estavam, esses caras, o foco deles era na terra, que era muito boa. Era o destino. Eles sabiam o Deus que eles serviam. E por isso que eles falaram: gente, o campo é maravilhoso. Não existe terra ruim. Dá para semear, dá para plantar, dá para irrigar e dá para colher muito fruto. Então, irmãos, quando eu penso nisso, eu olho que quando a gente se trata de pregação do Evangelho, a gente tem que ir com essa disposição. Não importa se o lugar é ruim, não importa se é um lugar fechado do Evangelho, não importa se é no sertão, não importa se é na favela. A gente tem que olhar com a mente a mesma de Deus. Olha, a terra é boa. Quando olhamos para a nossa família, fala, só tem gente que não quer saber de Jesus. A terra é muito ruim, eu já falei. Começa a visualizar com os olhos de Deus. Começa a profetizar. Olha, a terra é muito boa. A minha família é muito boa. Eu vou alcançar cada um por um para Jesus. Nós vamos conquistar essa terra. É assim, irmãos, que nós vivemos de esperança, expectativa. Sabe? Josué e Caleb eram cabeças pensantes. Eles eram equilibrados. Eles tinham o pé no chão e eles sabiam que a promessa era condicional também. Porque no versículo 8 do capítulo 14, ele vai dizer assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temam o povo dessa terra, porquanto comam pão, os podemos devorar. Retirou deles o seu amparo. Deus, ele precisa se agradar de nós assim como ele se agradou de Jesus. A promessa, a conquista é condicional.
o Senhor se agradar de nós. Então, irmãos, há uma diferença sobre bênção e sobre promessa. Bênção, a gente, como Deus disse para Abraão, se tu uma bênção, a bênção somos nós, a bênção nos acompanha, a bênção já está sobre as nossas vidas. E promessa, promessa geográfica. Sabe? Promessa geográfica. Então, muitas vezes vamos precisar de sair de um lugar, porque Deus tem uma promessa para nós em outro lugar. Não necessariamente de um país, mas Deus quer te tirar muitas vezes do teu local de cômodo aí, de comodismo, e te tirar, sai do teu quarto, vai para outro lugar geográfico, porque a promessa eu quero te dar. A bênção já está conosco, nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Mas é necessário Deus se agradar de nós. Versículo 9 diz: com temor o Senhor é conosco. Então, se tivermos temor, Deus estará conosco no processo, Deus estará caminhando conosco. É assim que Jesus ele finaliza seu papel na terra ali com os discípulos. Ele fala, olha, cumpram a missão e eu estarei com vocês. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós percebemos nessa noite, irmãos, que precisamos entender a nossa identidade. Identidade passada, presente, futura. A origem, lá atrás, precisamos entender de onde saímos. Precisamos entender, compreender o que estamos fazendo aqui, propósito. E Deus tem um destino, precisamos compreender, ficar claro. E temos essa disposição, eu vou avançar porque eu tenho um objetivo final. Eu tenho um alvo estabelecido na minha vida. E a gente tem muitas oportunidades nessa trajetória, nessa caminhada que se chama vida, de trazer muitos frutos, irmãos. Porque a vida é assim, nós estamos indo e voltando. Com gigantes que aparecem no meio da caminhada, aparecem lutas, aparecem dificuldades. Mas se nós já sabemos nossa identidade, o nosso destino, já fica muito mais fácil. Então, Deus ele já disse que somos imagem e semelhança dele. Gênesis. Ele já disse em Jeremias capítulo 31 que somos amados por ele. Ele já disse em Ezequiel capítulo 36 que somos a habitação dele. E disse também em Gênesis 12 que seríamos um canal de bênção. Deus disse a Abraão, farei de você e através de você e eu abençoarei muita gente. Então, irmãos, ele disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já tem um destino para cada um de nós. Nossa terra prometida, a nossa Canaã celestial. Então, o nosso trabalho não é vão. Não é em vão. Todo choro, Deus está contabilizando. Tem fruto. Toda lágrima, todas as orações, todo clamor, todo gemido, toda busca, para Ele tem um valor. Porque você está indo de encontro à terra prometida. E isso sempre produz frutos. Então, irmãos, eu e você, nós somos chamados por Deus para uma nobre missão. Propósito maravilhoso aqui nessa terra, nessa geração. Josué e Caleb, eles tiveram essa oportunidade. E eles trouxeram muitos frutos para a glória de Deus. Que seja assim na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Quero estar nesse momento orando pela minha vida e pela tua vida.
que Deus possa a cada dia se agradar de nós, que a cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento dEle, que a gente não venha nos esquecer de onde Ele nos tirou, o que Ele fez conosco, o que Ele faz conosco, o que Ele faz através de nós e o nosso destino. Pai querido e santo, ó Deus, em nome de Jesus, te louvamos por esse tempo, te louvamos pela Tua palavra que é viva, eficaz e continua, Deus, cumprindo, ó Deus, o Teu propósito, ó Deus, aqui na terra. Eu quero colocar cada um dos Teus filhos e Tuas filhas que nesse momento, ó Pai, nesse momento estão aqui, ó Deus, ouvindo a Tua voz, ouvindo o Teu recado e que eles possam, Deus, sair daqui com a disposição de pôr em prática tudo aquilo que eles aprenderam nessa noite. Eu quero te louvar, Senhor Deus, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Te louvar, Senhor Deus, porque o Senhor nos tirou do inferno, ó Pai. Nos deu direção, nos deu um lar, nos deu um propósito de vida, ó Deus, e nos deu vida eterna, o mais importante. Louvamos por tudo isso. Abençoa agora, Senhor Deus, as nossas famílias, nossas casas, que o Senhor também esteja alcançando cada um, principalmente aqueles que não Te conhecem, Pai, que eles venham ter um encontro contigo. Abençoa-nos nessa semana que se inicia, se a Tua bênção, ó Deus, continua conosco, continua falando aos nossos corações, ó Pai, e que nós possamos a cada dia colher os frutos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu ministério e que o Senhor possa continuar fazendo frutificar na sua vida e no seu coração, tá bom? Deus abençoe, tenha uma ótima semana, assim, debaixo da presença, da proteção, do cuidado do Senhor, e que Deus possa continuar assim, ministrando ao teu coração, em nome de Jesus, tá bom? Grande beijo, aquele abraço e até outra oportunidade, se assim Deus assim permitir. No nome de Jesus.